Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Neste mês de março, nós dedicamos a uma série de entrevistas com mulheres. 8 de março, quarta-feira passada, foi o Dia Internacional da Mulher, dia de se comemorar, dia de se lutar. Eu sei que para as mulheres, todo dia é dia de luta. Luta numa sociedade machista, patriarcal, preconceituosa. Mas as mulheres devem continuar lutando e buscar parceria, o apoio, a compreensão dos homens, para que mude, para que haja uma reeducação, uma nova forma de ver a sociedade. Isso também é papel nosso. E, dando continuidade às nossas conversas do mês de março sobre os desafios da mulher, o cotidiano da mulher, o trabalho da mulher, hoje nós temos mais uma convidada. A convidada, Isaíra Talita, ela é jornalista, mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN, especialista em etnologia indígena. Ela integra o grupo de estudos culturais GRUESC da UERN, pesquisadora interessada nas temáticas do ciberativismo, webjornalismo e redes sociais na internet, como também as novas tecnologias e comunicação na gestão de empresas. Atualmente é assessora da OAB em Mossoró. Zaira, muito obrigado por ter aceito, concordar, por participar do nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Lemuel, pelo convite. Eu fico muito honrada sempre com o seu convite para falar um pouco sobre as temáticas, né? E especialmente nesse mês que é dedicado, o seu programa é dedicado às mulheres, um espaço muito importante para que a gente possa ter voz e falar sobre os temas que nos atingem diretamente, né? Então, desde já, muito obrigada pelo espaço. Eu quero começar, Zaira, perguntando como você vê o 8 de março, quarta-feira passada, Dia Internacional da Mulher, muitas manifestações, inclusive o presidente Lula assinou o projeto de lei que encaminhou para o Congresso, é, em que equipara o salário entre homens e mulheres. E foi uma data, um momento de grande reflexão e comemoração por parte não só das mulheres, mas da sociedade em geral. Como você vê o 8 de março? Bom, Lemuel, primeiro sobre essa informação, né, importantíssima do governo em relação à equiparação de salários, é um passo muito importante para o reconhecimento do papel da mulher na sociedade brasileira, né? Nós que somos maioria das famílias, né, no total da população, nós estamos presentes na maioria das famílias brasileiras, inclusive comandando essas famílias, né? Somos mulheres que estamos no mercado de trabalho, nas universidades, na ciência, nós damos grande contribuição e nada mais justo do que recebermos também igualmente. Até porque muitas vezes as mulheres elas empreendem um esforço até muito maior, porque elas têm outras atividades em paralelo para administrar na vida cotidiana, né? E a gente tem que estar todo o tempo provando a nossa qualificação, o nosso conhecimento, as nossas habilidades nesse mercado que é muito seletivo, né? Então, é muito importante esse momento em que o governo ele dá esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento de que as mulheres precisam ganhar bem por aquilo que elas fazem, tanto quanto os homens, né? É um retrocesso a gente imaginar que em pleno 2023 a gente ainda tem que estar explicando isso, né? E também tendo em vista os avanços que, se a gente for pegar a história, né, da humanidade, não vou nem falar de uma história mais recente, a história da humanidade, a mulher sempre trabalhou muito.
mulher sempre se dedicou muito, sempre trabalhou muito, porém, devido ao machismo, né, essa cultura do machismo que ela se reproduz em todas as culturas, não é uma coisa recente, em todas as culturas está presente. Devido a isso, a gente tem caminhado, avançado, mas ainda muito lentamente. Por isso que o 8 de março é importante, para lembrar a todas nós e a toda a sociedade de que estamos em luta constante para o avanço dos nossos direitos e daquilo que a gente considera que é essencial para nos colocarmos humanamente numa condição de igualdade, né? Uma igualdade que reconhece as nossas diferenças de gênero, né? Mas que é necessária para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, com pautas mais humanizadas, que as mulheres elas estão sempre fazendo isso, né? Enquanto a gente vê, eu vi um comentário uma vez que dizia o seguinte: as guerras, a maioria das grandes guerras, elas foram pensadas, realizadas por homens, né? Mas geralmente as situações de paz, as situações mais humanas tinham mulheres à frente. Então as mulheres são muito importantes para lembrar a todos de que nós queremos paz, nós queremos igualdade e nós queremos uma sociedade justa. Zaira, como é ser mulher, mãe, dona de casa, jornalista? Bom, ser mulher desses muitos papéis que nós desempenhamos no nosso dia a dia, é uma necessidade, né? A gente tem a necessidade de ser tudo isso no cotidiano. A gente está como o equilibrista do circo, sabe? Com muitos pratos na mão, tentando não deixar nenhum cair. Em algum momento a gente sente que uma área da nossa vida precisa de mais atenção do que outra, mas eu acredito que a nossa condição natural nos coloca também nessa habilidade, né, de lidarmos com várias áreas do nosso cotidiano ao mesmo tempo, né? Mas não é fácil se a gente tem dificuldades nessa realização. A gente tem ainda algumas barreiras que nos impedem de conquistar os espaços necessários, né, dentro dessas atividades. Então, digo a você que é uma tarefa que, ao mesmo tempo, né, por exemplo, ser mãe, ser dona de casa, né, é importante e é agradável também, mas, em alguns momentos, por falta de reconhecimento, de apoio, né, e de incentivos, a gente acaba aqui sobrecarregadas, né? Também se fala muito, se vende muito no marketing aí comercial a ideia da mulher guerreira, né? E que a gente não concorda, né? Na verdade, não existe a mulher guerreira, existe a mulher cansada, exausta, né? Porque esses papéis eles podem ser divididos, eles têm que ser divididos, têm que ser compartilhados, né? Tanto as tarefas domésticas quanto a tarefa de educação dos filhos, né? De cuidado dos familiares da casa, né? A Silvia Federici fez um livro maravilhoso chamado O Caliban e as Bruxas, né, em que ela vai trazer um contexto social sobre a história das mulheres ao longo de muitos anos, né, em que ela diz o seguinte, que o papel da mulher sempre foi o papel não remunerado do cuidado, né? O cuidado nunca foi algo valorizado nas culturas, porém sempre necessário, sempre era uma mulher que ficava cuidando dos idosos, dos pais, dos filhos, dos maridos, né? E assim, e socialmente isso foi imposto sem dar o devido valor para isso, e que é tão fundamental, porque se não fossem as mulheres no ambiente doméstico, né, cuidando dos seus parentes, dos seus maridos, dos seus filhos, eles não estariam no mercado de trabalho avançando, né, no caso dos companheiros, né, avançando aí profissionalmente e tal, mas assim, isso sempre foi colocado de uma maneira inferiorizada até para poder não dar o valor, até monetário mesmo, para o trabalho que é o cuidado, né? Que se o trabalho doméstico, o trabalho de ser mãe,
o de cuidar de parentes, né, de administrar todas as finanças da casa. Se isso fosse algo remunerado, a sociedade capitalista não teria como remunerar essas mulheres. Então, eu considero que o seguinte, a gente administra tudo isso porque é uma necessidade do nosso cotidiano, mas a gente precisa também que isso seja valorizado, né? E que isso comece também pelo apoio dos homens, né? Do reconhecimento, do valor que isso tem, inclusive para o crescimento e para as oportunidades que eles têm nesse espaço social. Você falou em homem, eu gostaria de saber, no seu espaço de trabalho, como é a relação com os homens? Existem casos de assédio? Você tem conhecimento? Você enfrenta isso no seu cotidiano? Lemuel, na comunicação, né, houve uma época, inclusive, que um grupo de mulheres jornalistas, há uns anos atrás, a gente se colocou também no 8 de março, né, trouxe a pauta para as redes sociais, para o Twitter, à época, falando sobre o assédio nos meios de comunicação, especialmente nas redações de jornais, de rádio, de TV. Né? Eu sou de uma geração que transitou, né, fez a transição do analógico para o digital, né, numa época em que a gente trabalhava muito com jornalismo impresso, com produções impressas, a internet ainda estava começando, eu comecei a trabalhar no meio jornalístico, eu tinha 18 anos, né, comecei estagiando no Jornal Gazeta do Oeste, à época eu era estudante do curso de Ciências Sociais, porque não tinha um curso de jornalismo na cidade, de Mossoró, e comecei a fazer jornalismo a convite, né, na época do diretor da Gazeta, que era o Canindé Queiroz. Eu fazia um jornalzinho informativo de colégio, ainda no ensino médio. Ele gostou da minha redação, me convidou, junto com o diretor de redação da época, que era César Santos, que hoje é o atual dono do Jornal de Fato. E eu cheguei muito jovem, cheguei adolescente praticamente, para trabalhar num meio que era extremamente masculino, né? Então, assim, os casos de assédio, os casos de desrespeito foram constantes durante muitos anos. Né? A gente não tinha coragem de falar naquela época. Naquela época não tinha nada do que se tem hoje. Né? Não havia esse espaço de voz, não havia as redes sociais. A gente tinha receio, a gente comentava entre nós, no nosso meio, entre mulheres. Né? A gente tinha receio do que vestir para ir trabalhar, porque a gente sabia que em determinados momentos eles alegavam que isso, que a gente sabe que não é, né? No meio extremamente masculino e tal, a questão da vestimenta. Então, assim, isso influenciou muito o meu comportamento como profissional, porque como entrei muito jovem, né? Eu passei por diversos tipos de violência, de assédios e tal, e a gente tem que ter cuidado para isso não interferir no nosso trabalho, no nosso psicológico, né? A ponto de fazer a gente desistir daquele espaço. Porque era um espaço muito masculino, era importante que nós, mulheres, estivéssemos nesse espaço. Mas eu vi muitas colegas jornalistas, inclusive em outras redações, porque isso não era uma coisa de Mossoró, isso acontecia. Né? Hoje eu não tenho conhecimento, porque eu não estou mais dentro de redações de jornais, mas, assim, aquela época era uma coisa comum, os relatos, que teve colegas profissionais minhas que deixaram o ambiente de redação porque não suportaram, né, as brincadeiras, o assédio, brincadeiras no sentido de violência psicológica mesmo, né, de tirar, de fazer uma chacota porque era mulher e tal, porque havia também uma diferença entre jornalistas mulheres e homens, no sentido de que se ganhava menos e também se achava que as mulheres não produziam tanto. Então, assim, tudo isso levou muitas de nós a deixar esse espaço, né, da comunicação para trabalhar com outras coisas, para trabalhar com assessorias, etc. Né, porque era um espaço muito masculinizado e muito violento, posso dizer isso, né? De comentários machistas, de comentários misóginos, né, de não entender as nossas questões, as nossas pautas internas também, no sentido de buscar espaços melhores, ambientes melhores, né? Então eu vivi uma boa época assim do profissional
nesse espaço, né? Tendo que mediar, tendo que ignorar em muitas vezes, tendo que não, né, considerar o que eu estava vivendo para poder continuar ali fazendo o meu trabalho, né? E assim, a gente sabe que a violência está presente em muitos espaços de trabalho, mas eu acho que na comunicação é um tema que a gente precisava já há algum tempo ter trazido à tona. E eu me lembro que nessa época essa manifestação que nós fizemos conjuntamente, jornalistas de Mossoró, Rio Grande do Norte, né, de Pernambuco e tal, os relatos eram muito semelhantes, né, eram muito semelhantes, então era algo que era muito comum, infelizmente. Então, muitas de nós sofremos, sim, esse tipo de assédio no ambiente de trabalho. Estamos conversando com Isaíra Talita, jornalista, assessora de comunicação da OAB. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu peço a você que entrou agora ou que está nos acompanhando desde o início do programa, mas que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no seu grupo de amigos, da família, do trabalho, ajude a fortalecer a mídia alternativa. Temos outros programas, outras entrevistas. Toda quarta-feira, às 18 horas, estamos aqui com o programa História Atual. Sempre um convidado, uma convidada, uma temática que com certeza lhe interessa. E você é importante para o nosso trabalho. Você pode dar sugestões de temas que a gente, olha, anota na nossa agenda e procura a melhor forma de apresentar, de trazer para o nosso programa uma pessoa, um especialista nessa temática. Zaira, você fez um excelente trabalho junto à comunidade indígena Umarau, conviveu com mulheres indígenas e fez também um trabalho de pesquisa sobre o cotidiano e a violência sofrida por mulheres indígenas. Quando a gente lê sobre as comunidades indígenas, como, por exemplo, o que está acontecendo com as comunidades indígenas Yanomamis, lá na região norte do país, a gente acha que a violência é apenas de fora para dentro. Mas será que dentro das próprias comunidades indígenas as mulheres sofrem algum tipo de violência? Como é que você pode nos falar sobre a sua experiência com as mulheres indígenas, o Aral, e também nessa perspectiva mais geral, né, a violência contra as mulheres indígenas? Bom, Lemuel, primeiro colocar assim que nós nos interessamos pela temática indígena a partir da nossa pesquisa de mestrado à época, né? Em 2000 começamos a nossa pesquisa em 2012, defendemos em 2014, e até então era sobre o ciberativismo indígena, né? No Brasil, né, como lideranças indígenas estavam usando a internet, se apropriando da internet e das redes sociais para disseminar as suas pautas e as suas denúncias em relação a uma série de negligências que as populações indígenas sofrem no Brasil há muito tempo, né? E é claro que, com o passar dos anos, mesmo já defendendo o trabalho, esse tema continua muito presente, muito atual. As lideranças indígenas continuam sendo os nossos interlocutores, né, pessoas que nós temos contato, que acompanhamos, que, estando à distância, em vários estados do Brasil, nós percebemos o trabalho dessas lideranças. E uma dessas lideranças que foi interlocutora da nossa pesquisa foi a Potira T. Tupinambá, que é uma liderança, uma mulher chefe indígena da comunidade Tupinambá, né, na Bahia, em Olivença. E ao longo dos anos eu não me afastei dessa interlocutora, comecei a acompanhar muitos trabalhos que ela faz. Ela é advogada também, né, formada em direito, e passou a atuar dentro da comunidade do ponto de vista legal, também em projetos, e um dos projetos que ela tem é justamente com mulheres para combater a violência dentro das comunidades indígenas, né? Esclarecendo para as mulheres que
não se trata de um aspecto cultural, que se trata de violência, e é importante que a gente repasse isso também para todo mundo que está assistindo, porque existe muita dúvida, né? Ah, mas aí será que a gente está interferindo na cultura quando, né, existem, por exemplo, certas atitudes dentro das comunidades indígenas pelos homens em relação às mulheres, que a gente sabe que tem um aspecto cultural de divisão de trabalhos, de uma série de coisas que acontecem conforme a comunidade, o povo, né, indígena. E aí, mas assim, tem aspectos que são inegociáveis, porque na verdade essas comunidades vivem no momento contemporâneo, esses povos, na verdade, vivem no tempo atual, né, onde existem leis e onde não é permitido. Então, quando a Potira T Tupinambá vai a um povo, né, conversar com as mulheres, faz a roda de conversa, explica o que é a violência, o que não pode ser permitido, né? Ela está quebrando esse estigma, né, de que as mulheres indígenas precisam aguentar por uma questão cultural e etc. Então, existe muita violência, o que ela nos passou e vem nos passando, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas entrevistas, uma delas, inclusive, está gravada na minha rede social, depois eu pretendo até disponibilizar para o público, em que ela explica mais sobre o trabalho que as mulheres indígenas hoje estão fazendo de esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha, sobre as violências múltiplas que os povos indígenas sofrem, que não têm apoio, né, das instituições, e o quanto está sendo importante esse trabalho para mudar a visão, inclusive, de jovens indígenas, né? Há uma divisão também geracional aí, que está chegaram mulheres indígenas já apropriadas do conhecimento, digamos assim, nas universidades, nos movimentos, já chegam muito articuladas, e essas mulheres, essas jovens mulheres indígenas estão mudando também esses aspectos dentro das suas comunidades. Então, é muito importante que haja essa informação, né, que ela realmente cresça enquanto um movimento de proteção, de empatia com as mulheres que sofrem esse tipo de violência, para que isso não aconteça, né? Que, na verdade, as mulheres elas estejam cada vez mais fortes para o combate da violência de um modo geral em toda a sociedade, inclusive nas populações indígenas. É muito interessante essa sua colocação, Isaíra, porque eu estava lembrando aqui da violência sofrida por mulheres em outras culturas. Por exemplo, a cultura árabe, né? Os países muçulmanos, onde a gente olha para aquela situação e a gente tende a aceitar porque faz parte da cultura. Mas você fez uma colocação aí que é pertinente. Tudo bem, isso faz parte da cultura, mas a gente vive num momento do mundo onde qualquer tipo de violência tem que ser combatida. E se faz parte da cultura de um povo violentar psicologicamente ou fisicamente uma mulher, tem que ser combatido. Agora, como fazer isso, né? Como é que nós vamos chegar dentro de uma comunidade indígena ou numa cultura como a islâmica ou qualquer outra? Eu citei a islâmica porque foi a primeira que veio na minha mente, né? Como se trabalhar isso? Eu acho que a maior dificuldade é essa. E o papel dessa liderança indígena que você colocou aí é fundamental, porque ela conhece muito bem a cultura do seu povo, tem uma formação que lhe dá uma certa autoridade para falar sobre isso e tem penetração junto ao povo a que ela pertence. Então, é muito boa essa sua fala, porque esclarece ou dá uma dinâmica do pensar como é que nós podemos contribuir para que as mulheres, não importa onde elas estejam, onde vocês estejam, se numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, numa favela ou num bairro de elite econômica, mas onde é que ela sofre essa violência e o que fazer para acabar.
Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista com a jornalista Isaíra Talita. E eu queria encerrar a nossa conversa perguntando, Isaíra, como mudar o quadro estatístico de violência contra as mulheres? O IBGE fez um estudo em 2019, e esse estudo é muito atual, mostrando que as mulheres recebem, em média, 20,5% a menos do que os homens em cargos iguais. Isso por si só é uma violência. Mas nós temos outros tipos de violências que diariamente as mulheres enfrentam. Na primeira quarta-feira de março, nós conversamos aqui com Jamile. Ela é coordenadora da Patrulha Maria da Penha, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ela mostrou a preocupação, o trabalho que a patrulha desenvolve para acompanhamento, prevenção desse tipo de violência. Mas é muito alto o índice de violência contra as mulheres no Brasil. Como é que você acha, o que você acha que pode ser feito para mudar esse quadro estatístico? Bom, Lemuel, primeiro a gente percebe que é preciso haver um endurecimento, né, um maior rigor, uma punição efetiva para os casos de feminicídio, para os casos de violência contra a mulher, que realmente não seja troca por cesta básica, né? Isso não funciona. Os que cometem, os assassinos, os homicidas, os feminicidas, que cometem esses crimes, que ficam impunes, isso estimula a sociedade a continuar nesse caminho violento, matando, né, as mulheres. Então, um endurecimento na punição é muito importante. Nós temos aí um caso de assassinato contra uma vereadora no Rio de Janeiro, que foi a Marielle Franco, que até hoje não foi resolvido completamente, a gente não sabe quem matou Marielle, né? Então, e essa impunidade que por muitos anos ela tem feito com que as mulheres se sintam desestimuladas à denúncia, que elas se sintam desamparadas, né? Que elas temem denunciar, temem porque não costuma, né? Não está dando em nada, como diz, né? Não vai dar em nada. Então, essa frase não vai dar em nada, ela é resultado de anos em que, apesar de que a gente tem leis, né, que punem esses crimes, essas violências, mas na efetivação, no momento de se cobrar realmente punição para essas pessoas que cometem essas violências, fica por uma ação social, uma cesta básica, né? Agora a lei está um pouco mais rigorosa, eu tenho percebido também a partir do atual governo federal, um maior rigor, né, para a punição de casos de violências contra as mulheres. É um caminho que a gente ainda tem que lutar bastante para que isso realmente se configure como uma realidade em todas as cidades brasileiras. A gente sabe que tem cidades onde há uma efetivação maior nessas punições em relação a outras, né? Mas continuar em luta para que a gente consiga avançar, porque a gente sabe que nós temos as leis aí, mas assim, quando vai para a prática, né, da punição, realmente essa prática ela acaba sendo reduzida, diminuída, e isso é muito ruim para todas nós, porque isso vai enfraquecendo, né? A gente sabe, você falou, começou falando da questão da equiparação salarial, né, de valores, é muito importante, e a gente entende por quê. Porque, assim, muitas das violências que acontecem no interior dos lares se dá porque a mulher ou ela não tem renda, ou ela ganha menos. Então, a questão financeira é uma questão também de fazer com que a mulher dependa do seu marido, ou do seu companheiro, do seu namorado, e isso é a porta para muitas violências, né? Já se constatou que quando as mulheres elas estão num ambiente onde elas também têm um poder econômico, onde elas gerem o seu dinheiro, onde elas sabem o que fazer, né? Então, elas têm muito mais propriedade no ambiente doméstico,
Isso também tem a ver, em certa medida, né, porque a gente sabe que, independente da condição financeira e da classe social, existem violências contra as mulheres em todas as classes sociais, né? Então, não é uma questão somente financeira, mas a questão financeira é muito importante. Ela dá muito acesso à informação, ela dá muito acesso para que essas mulheres elas se libertem também de um espaço doméstico violento, né? Então, a maioria das mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, quando não tem uma renda, elas vão ter que ir para um abrigo. Então, isso acaba que intimida muitas a fazer a denúncia, porque elas não têm a condição de se manter fora daquele espaço. Ela pensa nos filhos, como é que ela vai manter. Então, a questão financeira é muito importante também. Mas, assim, de um modo geral, Lemuel, eu acredito que a gente precisa lutar para que haja mais efetivação nas punições de todos os tipos de violência contra a mulher. Enquanto isso for uma coisa que não se realiza na prática, né, enquanto a gente tem leis extremamente bem elaboradas, mas a gente não tem um conjunto de órgãos que possa realmente fazer isso acontecer e as punições acontecerem para dar resposta à sociedade, infelizmente a gente ainda vai ter números altos de violência, né? Enquanto a gente tiver um caso emblemático como esse de Marielle Franco, que é uma coisa pública, né? E assim, inadmissível, todas as mortes são inadmissíveis, né? Mas assim, a forma como foi feita, escancaradamente, para toda a mídia, para toda. Isso é muito grave, porque isso estimula, em certa medida, os que cometem violência a continuarem praticando, dos maiores aos menores tipos de violência. Então, a gente tem que lutar para que haja punição para todos os casos de violência. Estamos encerrando a nossa conversa com Isaíra Talita e lembrando a você, Isaíra citou aí a Marielle Franco, o governo instituiu o dia 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco. Muito louvável a atitude do governo, mas é preciso, como a própria Isaíra falou, encontrar os responsáveis pelo assassinato de Marielle e do seu motorista. É um crime que ainda está em suspenso. Ninguém sabe, ninguém tem uma resposta para essa pergunta: quem mandou matar Marielle Franco? Zaira, eu passo para você fazer suas considerações finais. Lemuel, muito obrigada pelo espaço. É muito importante que nesse mês em que as mulheres estão dando visibilidade a todas as lutas, né, que são históricas, e aí a importância de ser esse canal, um espaço para que a gente fale e relembre a sociedade das lutas das mulheres de todas as culturas, né, e dos povos diferentes. A gente está vendo mulheres também aí no Oriente lutando para estudar, né, porque teve recentemente aí uma onda de envenenamento contra meninas, para proibi-las de ter acesso à escola. Então, a gente ainda tem sociedades onde as lutas ainda precisam avançar ainda mais, né? E todas nós mulheres queremos ter acesso ao conhecimento, à educação, à saúde, queremos também permitir espaços onde nossa voz seja escutada, né, que a gente não seja interrompida nos espaços acadêmicos e nos espaços de mídia, que a gente consiga ganhar igualmente. Então, assim, são muitas reivindicações ainda que nos competem, a nossa luta é grande, e desde já me coloco à disposição também, não só do seu canal, de você, do seu público, com a nossa atuação como profissional da comunicação, como uma mulher feminista, politicamente também, que tem seu posicionamento, né, para contribuir com esses debates sempre que necessário, né? Estamos aí à disposição e, mais uma vez, muito obrigada por nos dar essa oportunidade de fala. Obrigado, Isaíra. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente no nosso programa História Atual.
E, mais uma vez, pedir para que você, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, dê um like. Aqui embaixo você pode se inscrever e divulgar o trabalho do canal História Atual. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.